No vídeo anterior, pudemos entender como funciona a máquina pública e começamos a tratar de alguns instrumentos que podem ser aliados na consolidação da ATS nos municípios. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar nas possibilidades de operacionalização da ATS na esfera pública. Quais instrumentos da política pública podem ser aliados nessa conquista? Que possibilidades e arranjos podem ser explorados e que agentes estão envolvidos nesse processo? Como sabemos, a Lei da ATS foi aprovada em 2008 com o objetivo de assegurar o acesso à assessoria técnica gratuita e permanente. Quando observamos seus objetivos, percebemos que a lei assegura não apenas melhorias habitacionais, mas também a qualificação do espaço urbano na qual estão inseridas essas habitações. Os beneficiários da lei são famílias de até 3 salários mínimos, cooperativas, associações de moradores ou outros grupos organizados. As iniciativas sob o regime mutirão e ações em zonas especiais de interesse social, as ZEIs, são priorizadas pela lei, o que nos leva a concluir que a aplicação da ATS deve estar ligada a estruturas do planejamento urbano, como o plano diretor, por exemplo. Apesar da Lei Federal 11.888 de 2008, por si só, ser suficiente para que a ATS seja implantada nos municípios, as prefeituras podem também aprovar leis que regulamentem essa operacionalização. Dessa forma, nas leis municipais podem existir particularidades relacionadas à metodologia, ao financiamento e à prioridade de atuação, conforme as diretrizes e demandas locais e também a capacidade municipal, por exemplo. Vale aqui relembrar a cartilha elaborada pelo CAU Santa Catarina, que apresenta uma proposta normativa que pode ser usada como base para a elaboração das leis municipais e estaduais de ATS. Vale pontuar uma questão de conceito interessante. A lei aponta que a realização das ações de ATS deve contar com financiamento e suporte público. Portanto, diversas experiências de arquitetura e urbanismo que acontecem pelo país, preocupadas com a garantia ao direito à moradia digna e ao acesso universal à arquitetura e ao urbanismo, por mais que tenham objetivos semelhantes aos trazidos pela lei, não são consideradas ATS, justamente por não contarem com aporte financeiro público. Um termo comumente utilizado nesses casos é arquitetura popular, que é também essencial na aproximação do profissional de arquitetura das comunidades. Essa aproximação faz com que as comunidades passem a ter maior consciência de relevância do trabalho do arquiteto e urbanista. Além disso, é preciso que essas famílias saibam que o acesso a esse trabalho é garantido por lei. Essa é uma forma de empoderar as pessoas e possibilitar que elas mesmas possam cobrar a atuação do poder público no que diz respeito à ATS. Sabemos que o acesso à assistência técnica é garantido a nível federal pela Lei 11.888 de 2008. Porém, considerando a dimensão do nosso país e as individualidades das demandas habitacionais das estruturas do poder público de cada cidade, a operacionalização da ATS pode ser mais efetivamente atingida através das articulações no âmbito municipal. Além disso, essa articulação da ATS nos municípios é importante quando falamos em integrar questões habitacionais e urbanísticas, já que a política urbana é também aplicada no nível municipal. Com isso em mente, a seguir vamos estudar quais estruturas e políticas públicas já existentes podem estar articuladas à estruturação da ATS nos municípios. O papel da União e dos Estados é também relevante, mas como buscamos trazer um conteúdo que seja mais palpável, vamos nos aprofundar na atuação municipal. O conteúdo do vídeo anterior nos permitiu entender como se dá a organização do poder público e isso é essencial para entender como a ATS pode ser aplicada com base em ferramentas e instâncias que já existem. Trazendo para a discussão as políticas públicas, dentre elas políticas habitacionais, vale entender que a partir da Constituição Federal de 88, o Brasil passou a adotar um modelo descentralizado de políticas públicas. Ou seja, a partir daí, estados e municípios passam a compartilhar com a União a responsabilidade de promover programas sociais, incluindo o de habitação. Com essa descentralização, ficou mais fácil integrar as políticas fundiárias e de uso e ocupação do solo com as de moradia, o que é muito importante.
É muito importante que as prefeituras tenham conhecimento de quais são as reais demandas habitacionais de seus municípios. O levantamento dessa demanda pode ser feito por uma Secretaria de Habitação, Secretaria de Planejamento ou afins. Acontece que, na realidade de alguns municípios, essas instâncias não estão completamente preparadas para lidarem com essa demanda. Existem secretarias de habitação que sequer têm profissionais de arquitetura e urbanismo no seu corpo técnico. Os profissionais da assistência social costumam estar envolvidos nessas instâncias e, apesar da importância deles, a falta de profissionais da área de habitação e do urbanismo indica um descuido por parte das prefeituras no atendimento dessas demandas por moradia. E por não ser tratada como uma questão tão prioritária quanto saúde e educação, muitos municípios brasileiros não possuem cadastro de sua demanda habitacional ou os cadastros são desatualizados e incompletos. A falta de informação e a falta de profissionais especializados atuando junto dessas problemáticas é prejudicial à efetiva aplicação das políticas habitacionais. Uma forma já existente de realizar esse cadastro da demanda das famílias de baixa renda é através do CAD único, o Cadastro Único. É uma iniciativa do governo federal que busca justamente identificar e conhecer as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. As informações coletadas são usadas pelo governo federal, pelos estados e municípios na implementação de políticas públicas. Todas as prefeituras operam com o Cadastro Único e recebem recursos do governo federal para sua gestão. Mas, para a realização do cadastro, o município deve visitar as famílias de baixa renda com periodicidade. No caso de não terem recebido visita, as famílias que se enquadram nas categorias de renda do CAD Único podem também ir até um CRAS e solicitar o cadastramento. A cartilha desenvolvida pelo CAU Santa Catarina traz uma possibilidade de aplicação da ATS pelo poder público. Nessa proposta, a responsabilidade de execução é da Secretaria Municipal de Habitação ou afins, que deve cadastrar a demanda municipal, realizar a análise social urbana e ambiental, emitir o laudo social urbano e ambiental e direcionar a demanda para a rede ou programas em ATS. Já falamos sobre a realização do primeiro passo, que é o cadastro da demanda no município, ou seja, a identificação das necessidades habitacionais. O segundo passo é a realização do levantamento e da análise social urbana e ambiental. Esse processo deve ser participativo, em parceria com as entidades comunitárias, para a compreensão mais fiel da sua realidade. Levantamento e análise devem ser quantitativo e qualitativo, ou seja, a equipe técnica precisa entender com suficiente profundidade as principais problemáticas enfrentadas pelas famílias e pela comunidade. No terceiro passo é a redação do laudo socio-urbano e ambiental. Esta informação permite à prefeitura categorizar as famílias como prioritárias ou não prioritárias, dependendo da categoria em que se encontram. São encaminhadas para diferentes redes ou programas. Toda essa trajetória citada até então é papel do Poder Executivo Municipal, ou seja, da Prefeitura, através da Secretaria Especializada. Entramos então no quarto passo, encaminhamento para uma rede ou programa que possa atendê-las mais efetivamente. No caso das demandas prioritárias e de famílias que atendem aos requisitos previstos na lei, é função do poder público resolver a questão através de seus programas de melhoria, regularização e produção de moradia. As demandas classificadas como não prioritárias são encaminhadas para a rede privada, abordada com detalhe numa outra videoaula. Para que essa estrutura que o Jorge explicou funcione e para a viabilidade do financiamento, é importante uma boa estruturação da política habitacional do município. A existência de um plano habitacional de interesse social, por exemplo, possibilita o recebimento de recursos do Fundo Nacional de Habitação. Tendo o plano de habitação implementado, cabe ao Conselho Municipal fiscalizar a efetividade de sua atuação. Os conselhos municipais são órgãos colegiados que proporcionam espaços de discussão conjunta entre poder público e sociedade civil. O Estatuto da Cidade indica a participação comunitária na elaboração, implementação e monitoramento das políticas como uma das diretrizes da política urbana e os conselhos municipais são uma forma de assegurar isso. Quando falamos de política habitacional, os conselhos de habitação têm uma função de participar da elaboração, implementação e monitoramento dos planos de habitação e também da definição dos critérios de destinação dos subsídios.
A Lei Federal 11.124 de 2005 dispõe que os municípios e estados devem ter conselhos com atribuições específicas relativas às questões urbanas e habitacionais. Isso fez com que alguns municípios, como Florianópolis, criassem um Conselho de Habitação de Interesse Social. Além das instâncias mencionadas, como as secretarias e conselhos, outras políticas setoriais podem estar atreladas à política habitacional. Já discutimos em outros vídeos a relação entre habitação com a saúde e planejamento urbano, por exemplo. É importante que essa integração aconteça na prática, por isso, quando falamos em política habitacional, é importante analisar também as políticas urbanas, de saneamento e de saúde dos municípios, ferramentas valiosas de suporte à implantação da arte. Uma das ferramentas é o Plano Diretor, previsto no Estatuto da Cidade. Ele é um documento de política urbana que orienta o desenvolvimento dos municípios. A delimitação de ZEIs e o uso de instrumentos de mais-valia urbana presentes no Plano Diretor, se bem articulados às políticas e aos fundos habitacionais, podem trazer importantes resultados. O Estatuto da Cidade traz como uma de suas diretrizes a urbanização em atendimento aos interesses sociais e coloca, por exemplo, a destinação de recursos advindos à outorga onerosa para ações de regulação fundiária e também para a execução de programas e projetos habitacionais de interesse social. Quanto à integração entre políticas habitacionais e a estrutura pública de saúde e saneamento, temos um vídeo inteiro focado na relação entre artes e saúde. Entendendo um pouco melhor como funciona a organização da política habitacional, especialmente a nível municipal, vale trazer alguns exemplos de experiências que, articuladas às respectivas secretarias, desenvolveram metodologias de aplicação de artes em seus municípios. Já que estamos falando dos planos diretores, é importante informar de um projeto do CAU de Santa Catarina para orientar arquitetos e urbanistas e gestores públicos na elaboração de planos diretores. É uma guia que se chama Fundamentos para as Cidades 2030, que orienta o poder público e os profissionais para a elaboração de planos diretores participativos. Como eixo central, propõe estratégias de solução aos desafios encontrados para um planejamento urbano alinhado à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, dentro do recorte regional do Estado de Santa Catarina. O manual orienta no processo de elaboração, revisão e implementação dos planos diretores participativos a partir de um diagnóstico sobre os planos diretores em Santa Catarina. Orienta para a adoção dos ODS no processo de elaboração dos planos a partir de 5 estratégias: a gestão urbana, informações e dados, participação social, equipe técnica e contratações e monitoramento e fiscalização. Vale a pena conferir. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, a CODAB, é um excelente exemplo de arranjo de artes no poder público. Vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a CODAB é caracterizada como uma empresa pública e realiza diversas ações articuladas às políticas e programas públicos. O foco dos projetos da CODAB são as demandas das populações de baixa renda das periferias. Essas ações são realizadas através de escritórios públicos de atendimento pulverizados em áreas em situação de vulnerabilidade do Distrito Federal. Essa estrutura descentralizada pelo município permite que o corpo técnico tenha contato mais direto com as comunidades e possibilitou à CODAB uma série de experiências exitosas. Desde 2016 foram mais de 1.500 famílias beneficiadas e mais de 500 projetos realizados. É um diferencial o fato de a CODAB descentralizar o seu serviço através da implantação de escritórios técnicos em diferentes locais. Os chamados postos avançados trabalham junto das demandas comunitárias urbanas e das problemáticas arquitetônicas, possibilitando ações mais efetivas e participativas. Atividades como o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, melhorias habitacionais, execução de projetos de regularização estão entre os principais serviços promovidos pelos escritórios técnicos. As imersões urbanas construídas com a comunidade também estão entre as ações promovidas pela CODAB e visam a construção de um urbanismo colaborativo. Para informar o público sobre regularização fundiária, a situação cadastral em programas habitacionais e outras eventuais dúvidas. Os serviços prestados pela CODAB podem ser encontrados na chamada Carta de Serviços ao Cidadão, um material didático que explica e orienta a população sobre a participação nesse processo e outros programas. A CODAB conta ainda com uma equipe de assistência técnica que atua através do programa Melhorias Habitacionais e das ações urbanas comunitárias. Os objetivos dessas ações são promover a dignidade e qualidade tanto à casa quanto ao espaço público, prezando pela salubridade, acessibilidade e segurança.
Os dois programas da equipe de assistência técnica da CODAB têm aspectos distintos. O programa Melhorias Habitacionais está vinculado ao eixo Projeto na Medida do Habita Brasília, que é um programa habitacional do Distrito Federal. Consiste na oferta de projetos e obras de reformas residenciais de até R$ 13.500 para famílias de baixa renda. Até 2019, foram 460 projetos executivos e 270 obras realizadas. As etapas são distribuídas entre a caracterização dos problemas da habitação e acompanhamento da família pela assistência social, seguido pelo desenvolvimento do projeto executivo das melhorias técnicas. Com o projeto pronto, parte-se para a etapa de execução da obra, sendo acompanhado pelas equipes da assistência social e equipes técnicas de arquitetura e engenharia. O acompanhamento da pós-ocupação da edificação reformada é realizado pela equipe social. Já o Programa de Ações Urbanas Comunitárias tem como foco a realização de mutirões com participação de profissionais e estudantes de arquitetura e urbanismo. E além deles, servidores públicos e voluntários, visando a qualificação das áreas precárias da cidade. Os projetos construídos através de mutirão contam com o interesse e participação ativa da comunidade na melhoria do espaço urbano. E ainda na identificação de vazios urbanos ou espaços residuais e na promoção de espaços comunitários mais inclusivos, buscando transformações significativas e de baixo custo. Algumas das ações realizadas pela CODAB são a Reciclo Urbano, que transformou o que seria lixo em mobiliário urbano. Também Botando Verde, que trabalhou paisagismo e educação ambiental através de hortas comunitárias. E ainda a iniciativa Se Essa Rua Fosse Minha, que trabalhou a ressignificação da relação com o espaço público através do tratamento de fachadas. A CODAB conta com algumas ferramentas que auxiliam na operacionalização dessas ações. A realização de concurso público de arquitetura e urbanismo é uma atividade licitatória que seleciona a melhor proposta, que pode chegar até o nível de anteprojeto, para que seja desenvolvido, então, o projeto executivo. Além disso, existem diversos editais que possibilitam a articulação de parcerias para os projetos. A contratação de empresas e entidades pode ser feita através de editais. Existe também um regulamento interno que orienta e informa as diretrizes que devem nortear essas contratações e os interessados que devem se comprometer com os padrões éticos e os princípios da CODAB. A experiência da CODAB é uma grande referência nacional, mas é importante destacar que a estrutura de aplicação da ATS em capitais e grandes cidades, como o Distrito Federal, é diferente do que se percebe em cidades de médio e pequeno porte. A experiência da cidade paraibana de Conde, que possui população menor do que 25 mil habitantes, é um exemplo disso. Ambas atuam em diferentes necessidades, desde melhorias habitacionais até a regularização e a qualificação urbanística. No entanto, a ATS no município do Conde se estrutura através de um único escritório público de assistência técnica, o EPA, criado pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura do Conde. Para nos contar um pouco melhor sobre essa experiência, convidamos o secretário de Planejamento, Flávio Tavares. Flávio Tavares, arquiteto e urbanista e ex-secretário de Planejamento do município de Conde, aqui na Paraíba. A criação do EPA ela foi sendo gestada desde o início que nós assumimos a Secretaria de Planejamento na Prefeitura de Conde, desde 2017, porque o município tem um perfil social muito voltado para essa classe de 0 a 3 salários mínimos de renda, né? Então, nós construímos toda uma política voltada, né, para atender esse déficit urbanístico, habitacional e de regularização fundiária a partir do EPA. Então, a gente foi formando projetos específicos, protótipos inicialmente, projetos mais experimentais, testando algumas soluções dentro da nossa realidade econômica também, administrativa, e a partir dessas experiências, vamos dizer assim, do primeiro ano de gestão, em 2018, efetivamente, a gente lançou o Escritório Público de Assistência Técnica, que, na verdade, reúne, é um grande guarda-chuva desses projetos experimentais que vinham sendo gestados na Prefeitura. O essencial do EPA é a realização de parceria, seja ela financeira ou não, mas já tivemos uma série de financiamentos, sim,
dentre eles o CAL, né, que foi financiador tanto para um trabalho de regularização fundiária, o primeiro na comunidade Vila do Amanhecer, como também facilitou, através do financiamento, a execução de obras de melhorias habitacionais em uma outra comunidade, Terras Belas, que foi, enfim, outro protótipo na área especificamente de melhoria habitacional. Mas a gente tem outros experimentos também de financiamento com empresas privadas, por exemplo, uma cimenteira, uma indústria que tem na cidade, que financiou alguns dos nossos programas Mutirão na Vizinhança também, para a gente desenvolver pequenas operações de transformação urbanística, construção de espaços públicos, enfim. O EPA, ele é uma estrutura, não é uma estrutura fixa, rígida, dentro da organização administrativa da prefeitura. Ele é um arranjo que foi gestado, pensado, desenvolvido pela Secretaria de Planejamento, ou seja, os técnicos que ali existem, né, em geral, majoritariamente arquitetos e urbanistas, eles foram realocados para posições de construção desse objetivo maior, que é trabalhar com esse perfil social. A gente tem, trabalhando no projeto, tivemos engenheiros civis, geotecnólogos, em alguns momentos até geógrafos, e também contratamos, no caso das melhorias habitacionais, por exemplo, escritórios de arquitetura, né, que também tinham, enfim, arquitetos e urbanistas, engenheiros, assim como também sempre o trabalho de melhoria habitacional era acompanhado pela Secretaria de Assistência Social, com profissionais assistentes sociais também. Porque o EPA foi o grande estruturador assim, do nosso trabalho enquanto Secretaria de Planejamento, porque ele efetivamente atacou o principal problema, vamos dizer assim, da população, né, que é a precariedade de todos os níveis, urbanístico, fundiária e habitacional. Então a gente cruza isso, né, a partir desse projeto, e ele alcança uma grande relevância, e a população, ao passo que vai entendendo, né, que tem à disposição dela arquitetos e urbanistas, enfim, profissionais qualificados para a melhoria do seu habitat, para a melhoria da sua comunidade, do seu espaço de lazer, do seu espaço público, ela começa a requisitar mais esse serviço, e aí a gente vai gerando esse sentimento, né, de pertencimento também da cidade com as obras que nós vamos fazendo, né? Outra experiência que merece destaque, especialmente pela sua longa trajetória de atuação com artes, é a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, a Urbel. Esta autarquia foi criada em 1983 e é a empresa pública responsável pela política municipal de habitação popular da cidade. Antes da Urbel, as ações da prefeitura eram restritas a melhorias pontuais que não levavam em consideração as questões urbanas, o que dificultava a efetiva melhoria na qualidade de vida das famílias atendidas. Para falar um pouco mais da experiência da Urbel, convidamos a arquiteta Maria Cristina Magalhães, diretora de Planejamento e Gestão da Urbel. Meu nome é Maria Cristina Magalhães, eu sou arquiteta e ocupo a diretoria de Planejamento e Gestão da Urbel, Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, que é responsável pela proposição e implantação da política habitacional aqui no município. Aqui em Belo Horizonte, a nossa atuação maior já há algumas décadas, digamos assim, tem sido não num programa estruturado, propriamente dito, mas numa atuação muito forte de assistência técnica vinculada às ações do Programa Estrutural de Área de Risco. O Programa Estrutural de Área de Risco atua nas vilas e favelas do município já há mais de 2 décadas, e uma das ações do Programa de Risco é o fornecimento de assistência técnica aos moradores na execução de obras, pequenas obras vinculadas à questão do risco. Hoje a gente tem, além da atuação do risco, que permanece, a gente tem um programa estruturado na política, chamado Linha Programática de Assessoria e Assistência Técnica, que tem componentes direcionados tanto para assistência técnica individual,
a moradores individualmente, quanto assistência técnica a movimentos mais coletivos, né? Para todas as linhas da política, seja na produção de habitação, melhoria habitacional, urbanização, regularização fundiária. Então, a linha programática ela é mais ampla. A nossa atuação é anterior à lei, né? A gente teve aqui em 2004, se não me engano, uma lei no município, que naquela época chamava-se de Serviços de Arquitetura e Engenharia Pública, que, na verdade, é uma preliminar à assistência técnica, né, o fornecimento de serviços de arquitetura e engenharia pública à população de baixa renda. Então, até mesmo anterior à lei federal. Eu acho, particularmente, que a lei federal de 2008 é um grande passo. Eu acho que ela estrutura nacionalmente uma diretriz para a ação pública, né, de uma obrigação de prestação de serviço de assistência para a população de baixa renda, mas a gente, eu diria que a gente já começou a atuar antes dela. Então, na verdade, ela veio reforçar uma demanda, né, que já existia, latente, mas uma ação que a gente já vinha construindo já há algum tempo, não como programa, né, mas como ações de assistência técnica. Então, eu acho que a lei federal foi importante. Não que tenha nos direcionado, acho que ela ajudou a caminhar no sentido de fortalecer uma política, né, que é uma política de prestação de serviços mais institucionalizada, digamos assim, né, não só no programa de risco, como a gente tem feito já há algumas décadas. Para viabilizar a execução desses projetos, há uma demanda, e ela tem que ser prevista, eu acho que em qualquer ação pública, de mão de obra e material de construção. Então, assim, não adianta fazer projeto se não viabilizar a questão do material e mão de obra. A assistência técnica ela tem que vir acoplada com essa perspectiva, senão ela não viabiliza. A assistência técnica, só de fazer projeto, ela não se viabiliza. Em algum outro caso acontece, mas na grande maioria ela não se torna realidade, pela precariedade e vulnerabilidade das famílias, que são públicos, né, que a gente está querendo atingir, né? Uma saída para a utilização desse orçamento de forma mais adequada às demandas das famílias de baixa renda é a implantação da ATIS nas prefeituras e submissão anual de programas de melhorias habitacionais na sua diversidade de resoluções nos municípios brasileiros. Ter programas de ATIS estruturados em diversos municípios do país, adequados às exigências trazidas pelo fundo, é uma forma de fazer com que essa verba seja destinada para ações que efetivamente atendem as famílias de baixa renda. O fundo deve atender diversas ações relacionadas à habitação e ao urbanismo, como construção, reforma, saneamento básico e regularização fundiária. A destinação destes recursos é feita através da seleção pública de planos habitacionais de interesse social. Ou seja, por lei, os municípios precisam dispor de plano e fundo próprio destinado à implantação da política de habitação de interesse social, para que seja efetivado o recebimento de recursos da União. Por isso é importante que as prefeituras se articulem com as comunidades para a realização desse plano de forma a viabilizar a ATIS. A falta de política habitacional em alguns municípios faz com que não existam instrumentos essenciais na concretização da ATIS, como o Fundo Municipal de Habitação. Além da verba federal, prever recursos para habitação de interesse social no orçamento geral do município é uma ferramenta importante na operacionalização da ATIS. Recursos advindos de instrumentos da política urbana como a outorga onerosa e o IPTU progressivo são também alternativas. A escolha da destinação dos recursos deve contar com a participação popular e a partir, por exemplo, do Conselho de Habitação. A operacionalização da ATIS pelo poder público é assegurada por uma série de instrumentos como vimos até então, mas existem também diversos arranjos e articulações possíveis onde o poder público pode contar com o suporte de diferentes esferas. Uma das propostas presentes na cartilha elaborada pelo CAU-SC, por exemplo, indica a possibilidade de interlocução entre o poder público e os profissionais da esfera privada através de entidades de arquitetura e urbanismo. Dessa forma, as demandas que não se enquadram como prioritárias ou referentes às famílias que não atendam à renda indicada pela lei seriam repassadas para a iniciativa privada. As entidades desse processo seriam responsáveis por receber a demanda e encaminhar para os escritórios e profissionais liberais devidamente cadastrados e capacitados para lidarem com ações de ATIS.
Outra ferramenta disponível já bastante utilizada em outras áreas são os consórcios públicos. Eles são amparados pela Constituição Federal, instituídos pela Lei 11.107 de 2005 e regulamentados pelo Decreto 6.017 de 2007. Segundo pesquisa do IBGE de 2012, 4.175 municípios brasileiros participavam de algum tipo de consórcio, que representa 75% do total. Destes, 2.903 participavam de consórcio público e 679 de consórcio administrativo. O consórcio administrativo é um pacto apenas de colaboração, sem vínculo por contrato e sem obrigações recíprocas entre os membros. Já no consórcio público, os participantes têm direitos e deveres recíprocos perante o vínculo contratual. O consórcio público garante maior estabilidade e segurança jurídica e é obrigatório para receber recursos federais, por isso seria a melhor opção. A realização do consórcio entre municípios é uma possível alternativa para a implementação de artes, principalmente naqueles de menor porte e com menor capacidade técnica e administrativa nas prefeituras. As possibilidades de atuação do consórcio público estão contidas no Decreto 6.017 de 2007 e dentre elas está a prestação de serviços de assistência técnica. Áreas como assistência social e planejamento urbano costumam contar com a realização de consórcios, o que destaca ainda mais a possibilidade de a artes também se inserir nessa estrutura. Através desse arranjo, os municípios podem compartilhar funções como, por exemplo, a contratação de equipe técnica e o mapeamento das demandas. A Confederação Nacional dos Municípios elaborou um documento chamado Consórcios Públicos Intermunicipais, uma alternativa à gestão pública, onde explica tudo o que é necessário para a implementação de consórcios públicos, incluindo um passo a passo de 10 etapas. A articulação com as universidades pode ser também bastante eficaz. Ao implementar a artes como política pública nos municípios, a Prefeitura pode contar com o apoio das universidades na elaboração dos trabalhos de artes, desde o processo de regularização até as melhorias urbanísticas e habitacionais. Essa parceria pode ser feita através de financiamento e participação em projetos de pesquisa e extensão e da concretização de cursos de residência em arquitetura e urbanismo voltados a artes, de forma que graduandos e recém-formados possam trabalhar juntos das comunidades e das prefeituras, contribuindo com o processo ao mesmo tempo e que são capacitados. Os movimentos sociais e associações de bairro são entidades que podem também auxiliar o poder público, especialmente na aproximação das demandas das comunidades. O contato dessas famílias deve ser feito de forma respeitosa e, nesse sentido, essas instâncias possuem grande conhecimento da realidade local e podem ser importantes agentes de interlocução. Além disso, esses agentes podem compor e representar as respectivas comunidades nos conselhos municipais de habitação, contribuindo diretamente com o poder público na tomada de decisões que melhor atendam às reais demandas da comunidade. Bom, com todas as informações que foram passadas em relação aos arranjos para artes através do poder público, fica nítido que não estamos falando de nenhum sonho utópico. Os instrumentos, os aparatos legais e as possibilidades estão postos à mesa, mas falta ainda interesse e também conhecimento por parte das prefeituras e de seus técnicos acerca dos métodos de implantação, da importância e das possibilidades para artes. Vale a pena lembrar que a atuação do poder público na promoção da moradia não é facultativo, é expresso dever. Empoderar as comunidades, garantindo que todos tenham consciência de seus direitos, é uma ação que reverbera no poder público através da cobrança popular. Cabe aos profissionais tomarem consciência de seu papel nesse processo, se envolvendo e buscando cada vez mais conhecimento sobre o assunto, buscando aproximação com as comunidades e criando redes de apoio e de mobilização para a operacionalização da arte nos municípios. Um exemplo disso foi a campanha 5.570 municípios com artes em 2020, que surgiu da articulação de profissionais de todo o país buscando mobilizar os candidatos políticos em período eleitoral. Através da disseminação do conhecimento em todas as esferas da articulação em rede por todo o país, é possível garantir moradia digna para todos e todos, tendo a artes como forte aliada.